Pesquisa qualitativa, apresentado por Lana Trevisol, Júlia Zanella e Liliana Teixeira. Eu me chamo Lana e vou falar o que é pesquisa qualitativa. É uma abordagem de pesquisa que estuda aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano. A pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que se concentra na análise detalhada de poucos casos. Essa abordagem permite explorar o comportamento humano como o comportamento do consumidor em relação a um produto específico, através de entrevistas longas e perguntas abertas. Embora ela não permita generalizações amplas como a pesquisa quantitativa, ela revela aspectos sociais que os números não capturam. Além disso, dada a dinâmica das sociedades e da diversidade das pessoas, diferentes abordagens metodológicas, como grupos focais, mediados por um pesquisador, são necessários para a compreensão mais abrangente. Características: flexibilidade. A pesquisa qualitativa é altamente flexível em termos de métodos e abordagens utilizados. O pesquisador pode adaptar sua estratégia de coleta e análise de dados conforme necessário para se adequar ao contexto específico do estudo. O foco na interpretação. Ao contrário da pesquisa quantitativa, que geralmente busca respostas claras e mensuráveis, a pesquisa qualitativa enfatiza a interpretação e compreensão dos significados subjacentes aos dados. A subjetividade. Reconhece-se que tanto os pesquisadores quanto os participantes trazem suas próprias perspectivas, valores e experiências para o processo da pesquisa. Portanto, a subjetividade é inerente à pesquisa qualitativa. O maior interesse no processo. Na pesquisa qualitativa, há um interesse significativo no processo pelo qual os fenômenos sociais são construídos, negociados e vivenciados. Isso significa que os pesquisadores estão interessados não apenas no resultado final, mas também nas etapas intermediárias, nos contextos e nas interações que moldam esses resultados. Existem diferenças entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Na pesquisa quantitativa, focamos em números e estatísticas. Por exemplo, quando queremos saber quantas pessoas pensam de determinada forma, quantos agem de certa maneira e assim por diante. Para isso, usamos métodos de questionários e testes padronizados, onde as pessoas respondem às perguntas específicas. Aí, depois que coletamos os dados, usamos técnicas estatísticas para analisá-los, permitindo identificar padrões, relações de causa e efeito, e também fazer previsões sobre o comportamento futuro. Já a pesquisa qualitativa é mais sobre explorar profundamente as experiências e perspectivas das pessoas. Em vez de nos concentrarmos em números, queremos entender o porquê por trás do comportamento humano. Usamos alguns métodos como entrevistas em profundidade e observação de cada participante para mergulhar nas histórias e experiências das pessoas. Depois que coletamos os dados qualitativos, analisamos de forma interpretativa. Significa que procuramos por padrões, temas e significados subjacentes nas respostas das pessoas. Em vez de quantificar, estamos tentando capturar a riqueza e a complexidade das experiências humanas. Por exemplo, podemos descobrir por que a pessoa A prefere comprar em uma loja online do que em uma loja física. Já a pessoa B prefere comprar em uma loja física do que em alguma loja online. Existem algumas formas de pesquisa qualitativa, tais como entrevistas em profundidade, onde são as conversas detalhadas e abertas com os participantes para explorar suas experiências, opiniões, perspectivas sobre o determinado tema abordado. Os grupos focais. Os grupos focais são discussões em grupos moderados por um facilitador, onde os participantes compartilham suas visões, experiências e interações uns com os outros. A observação do participante, onde o pesquisador ele se envolve ativamente com o grupo ou a comunidade, sendo estudado. Ele observa, ele participa das atividades para então entender seu contexto cultural e social. A análise de conteúdo. Ela é uma técnica para analisar textos, imagens ou até outros materiais, identificando temas, padrões significativos subjacentes. O estudo de caso é uma investigação detalhada de um específico caso que permite uma compreensão mais profunda e
contextualizada de um fenômeno. Já a etnografia, ela é uma abordagem que busca compreender as práticas culturais e sociais de um grupo ou comunidade, que é através da imersão no campo por um período prolongado. Essas elas são as formas de pesquisa qualitativa que permitem uma exploração aprofundada e rica das experiências humanas. Olá, o meu nome é Júlia e vou falar um pouquinho mais sobre como é feita as pesquisas. Bom, a gente fez um exemplo para vocês entenderem melhor como funciona. Começamos com as perguntas sobre um determinado assunto que tínhamos interesse em levantar esses dados. As perguntas foram: você costuma fazer compras online? Por quê? Quais são as vantagens de fazer compras online em comparação com compras em lojas físicas? Quais são as suas preocupações enfrentadas ao fazer compras online? Que tipo de influência as avaliações de produtos e comentários de clientes têm sobre o processo de compra online? Em que medida a conveniência é um fator importante na decisão de compra online em comparação com a experiência de compra em uma loja física? Como as estratégias de marketing online, como anúncios direcionados e recomendações personalizadas, te influenciam a consumir aquele produto? Quais são os principais aspectos que você considera ao escolher entre diferentes plataformas de comércio eletrônico? Você acredita que a pandemia de Covid-19 influenciou os padrões de compra online e as atitudes dos consumidores? Depois de a gente escolher o método de pesquisa qualitativa e ter acesso aos dados, é a hora de analisá-los. Algumas etapas da análise qualitativa, como: centralize os dados. Se a sua análise compreende dados de diferentes fontes, é importante centralizar as informações em um único lugar para facilitar o processo. Segmente e categorize os dados. Depois de recolher as informações, é hora de categorizar os dados, observar características comuns dos dados e pensar em grupos o que pode ser criado a partir desses achados, incluindo os dados dos grupos correspondentes. A importância das categorias em análise de pesquisa qualitativa está em facilitar esses processos, já que a pesquisa ela pode envolver um grande volume de informações. Identifique os padrões. Como os dados eles são devidamente categorizados, busque os padrões que aparecem nas respostas, observações e descobertas. Cruze os dados. Esse passo ele é muito importante para fazer associações entre os dados e obter mais informações relevantes para a sua análise e assim enriquecer o processo. Você pode buscar explicações para as informações encontradas ou levar hipóteses que podem ser testadas mais tarde. Visualize os dados para uma compilação mais eficaz das informações e interessante contar com a ferramenta de exibição gráfica para testar mais a clareza e enriquecer a análise. Esse método também pode ajudar muito na hora de compartilhar os dados com outros membros do time e pedir um feedback. Essas técnicas de análise de dados não são uma regra, você pode adaptá-las de acordo com os seus resultados que você quer ter. Mas, no geral, essas etapas elas trazem mais clareza à análise e permitem a gente avaliar melhor esse volume de dados. Com base em nossas pesquisas, a gente fez uma análise e concluímos que as perguntas apresentam uma tendência clara é a preferência pela conveniência e pelos preços muitas vezes mais baixos encontrados online, a praticidade de não precisar sair de casa e a possibilidade de encontrar descontos são fatores chaves mencionados por muitos participantes. Apesar das desvantagens, há preocupações recorrentes com a segurança das transações online e a qualidade que vão receber esse produto. O medo de não receber a mercadoria correta ou de encontrar defeitos nos itens é uma barreira muito significativa. As avaliações de produtos e os comentários dos clientes são cruciais para a tomada de decisão do consumidor. A confiança gerada pelos feedbacks pode influenciar diretamente a escolha de produtos ou não. Estratégias de marketing online, como os anúncios e recomendações personalizadas, elas têm um impacto muito grande na decisão da compra. Os participantes da pesquisa, eles reconhecem que essas estratégias muitas vezes despertam necessidades ou até impulsos pela compra. E também podemos concluir que a pandemia de Covid-19 claramente influenciou os padrões de compra online e a atitude do consumidor. Mais pessoas recorreram às compras online como uma alternativa segura e conveniente. E agora você pode acessar os resultados da nossa pesquisa acessando o link abaixo e ver qual foi a resposta de cada participante. Muito obrigada!